E falando um pouco, né, sobre a área da saúde, que é a carreira que eu estou falando de executivo de contas aqui, a maioria das pessoas às vezes esbarram, legal, bacana, perfeito, aí vamos falar sobre migrar de área, sobre fazer transição de carreira. Só que, Rodrigo, é difícil muitas vezes você pensar numa transição de carreira para um lugar ou para uma área que você não conhece, que você não sabe. E é extremamente compreensível, é normal que a gente pense isso. Afinal, a gente ficou, como né, comecei aqui falando, vários anos fazendo a mesma coisa. Mas não quer dizer, por outro lado, que a gente não tenha a capacidade ou habilidade para aprender uma coisa nova, né, se capacitar em alguma coisa nova e começar de novo. A vida é um eterno recomeçar. A gente começa e para, recomeça e para, e por aí a gente vai se desenvolvendo. A vida não é linear, né? A gente não tem uma trajetória. Aliás, vou refletir sobre o que eu disse. Se a vida for muito linear, para mim é uma coisa tá errada, porque a vida é feita de imprevistos, né? Então o nosso processo de crescimento ele nunca é uma coisa reta, 100%. A gente sempre tem os tropeços, os degraus, que sobe, desce, pula, que está um caminho, ele, embora ele seja exponencial, mas não necessariamente reto. Ele pode ter várias voltas no meio do caminho. Então, o que eu quero dizer com isso é que todo mundo, quando começa ou quando recomeça numa área nova, quando alguém busca uma área nova, todo mundo começa do zero. É natural. Ninguém aprende, bom, né, tirando as pessoas que têm um QI gigantesco, mas assim, geralmente, a grande maioria das vezes, as pessoas começam do zero, as pessoas aprendem tudo do zero de novo. Então é natural que a gente, quando pensa em migrar de área, buscar uma área nova, a gente vai aprender, de fato, começar a reconstruir um conhecimento. E geralmente a magia disso tudo, o benefício da migração de área, é exatamente isso. Você conhecer de novo algo, você passar por um processo de aprendizado, uma curva de aprendizado, novamente, é o que traz o desafio de você sair daquela angústia de ficar fazendo a mesma coisa todo santo dia há anos. Porque por mais que você aprenda, vou dar um exemplo, sei lá, ser contador, uma vida inteira sendo contador, você entende diversas rotinas, quando você migra, por exemplo, uma área para cuidar de cliente, de repente seu know-how não era esse, então você vai começar de novo, do zero, e esse processo, esse aprendizado, essa curva de aprendizado que a gente vivencia, é o que torna o caminho desafiador. E nós, enquanto seres humanos, a gente gosta de ter esse desafio, né? A gente gosta de ter essa força, essa energia do desafio, fazendo com que a gente tenha a sensação de progressão. Porque à medida que a gente se sente desafiado ou se sente entrando em algum desafio, a gente tem a sensação de que a gente está avançando. Então a migração diária, a transição de carreira, traz junto com ela, né, falando de novo sobre os sentimentos envolvidos por trás da angústia, mas agora falando de satisfação, traz com ela essa sensação de progressão. Puxa, eu fui capaz de aprender alguma coisa nova, eu fui capaz de entender algo novo, de me capacitar, de me especializar, e eu consegui executar algo que eu não sabia fazer até então. Então essa sensação de progresso traz pra gente satisfação, e a satisfação vem junto com uma sensação de realização, né, de autorrealização, porque é uma coisa que é intrínseco, é nosso, não foi ninguém que fez por nós vivenciamos os próprios degraus, né, de crescimento, então daí a sensação de satisfação. E eu volto de novo para a pergunta que eu fiz lá no Stories daqui do Instagram, não aqui do YouTube, mas aqui do Instagram, que era: você sente satisfação ou angústia? Então a gente, nessa dualidade, geralmente a mudança diária, a transição de carreira faz com que a gente tenha a satisfação de estar vivenciando uma coisa diferente, dinâmica, nova, e que a cada dia transforma a nossa experiência profissional em algo diferente. E a gente sai daquela sensação apenas de fazer sempre tudo igual, tudo da mesma forma, tudo da mesma maneira, e né, igual a síndrome de Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Então, a migração de carreira faz com que a gente tenha essa vivência, essa experiência. Por isso que muitas pessoas, quando esbarram em situações
onde elas sentem que a sua carreira estagnou, né? Assim, sentiu que sua carreira estagnou, que está parada, que de repente já não tem essa sensação de progressão, o sentimento de angústia toma conta, e aí a vontade, o impulso de querer fazer algo diferente. Só que junto com a angústia vem um sentimento de impotência, às vezes, vem um sentimento de falta de clareza, um sentimento, às vezes, de ansiedade, que conturba nosso pensamento. A gente não consegue enxergar a oportunidade, a gente passa a ver só problema, ao invés de pensar em solução. E aí a gente começa a entrar num ciclo piorado de angústia, né? Porque aí você não tá feliz onde você tá, você não tá feliz com o que você faz, você não se sente realizado, você não se sente profissionalmente bem com aquilo, muitas vezes está acompanhado de uma insatisfação financeira, porque muitas vezes você acha que você não ganha a altura de que você deveria ganhar, que você entrega, que você trabalha, né, e sente que você não é bem remunerado ou remunerada por isso. Então cria um ciclo piorado de angústia, onde a gente às vezes não consegue, é paralisante, né? Então causa a sensação de impotência e a sensação de paralisia. E a ideia com esse conteúdo aqui é a gente justamente buscar essa reflexão de que pensar numa transição, pensar numa migração de carreira é algo que está à altura, né, assim, e ao acesso de todos nós. Não é uma coisa exclusiva, única e exclusiva de gurus, de pessoas, olha, multimilionárias, que essas pessoas têm o direito porque elas têm só muitos recursos para poder parar e pensar. Não, né? A gente pode também, a gente tem o direito de escolher, a gente tem o direito de optar em estar em alguma coisa que nos traga mais alegria, mais felicidade, principalmente realização profissional, de ganhar altura, de ganhar bem, de sentir desafiado, desafiada e por aí vai. Só que aí junto, né,